Olá, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de frustrações e expectativas. Se você ainda não me conhece, eu sou a Cíntia e hoje eu quero deixar com vocês uma mensagem, uma reflexão a respeito de quando criamos expectativas em relação aos outros ou em relação a alguma situação. E o que seriam as expectativas? As expectativas nada mais é do que quando nós esperamos alguma coisa em relação a alguma situação ou em relação às pessoas. E nós temos que ter em mente, principalmente, de que nós criando algo em relação ou esperando algo sobre alguma situação ou sobre aquela determinada pessoa, é quase certo que na maioria das vezes nós acabaremos com o sentimento da frustração. E por que isso geralmente acaba acontecendo? Porque nós, na nossa sociedade, no meio social, nós acabamos quase que sempre rotulando um papel para as pessoas ou para determinada situação. E o que isso significa? Significa que, quando a pessoa no papel de esposa ou no papel de esposo, de namorado, de namorada, de familiar, tem que agir de determinada forma. Nós definimos um determinado padrão em relação à forma de como aquela pessoa tem que se portar, justamente pelo meio em que ela está inserida. Por exemplo, se ela é uma mulher casada, o marido vai criar expectativas em relação a determinados comportamentos que ela deva estar assumindo em virtude de ter essa posição. E assim como qualquer outra situação que envolvam todos os padrões que nós estamos inseridos atualmente em nossa sociedade. Só que esses padrões, esses rótulos, eles são criados pelo nosso ego. Eles não provêm do nosso ser, eles não determinam aquilo que realmente somos. E também não determinam a forma que nós realmente devemos agir. Por quê? Em virtude de nós estarmos assumindo algo pré-determinado ou algo que seja esperado pela maioria das pessoas, muitas vezes a gente acaba nos deixando de lado, acaba não sendo aquilo que somos de verdade, porque vivemos em função daquilo que o outro espera da gente, aquilo que a sociedade espera que nós façamos, aquilo que é determinado com a forma que nós devemos agir em virtude de ter aquela determinada função. Então, a partir disso, nós temos que nos questionar: mas o que é verdadeiro para mim? O que faz o meu coração vibrar? O que eu sou de verdade? O que está além do que é o estabelecido pelo social, pelo nosso meio, pelo nosso ego? Isso vai muito além do que é determinado pela maioria das pessoas. É algo intrínseco, é algo muito interno, é algo muito pessoal. E é baseado nesse sentimento, nessa nossa vontade que às vezes fica lá escondida no fundo, às vezes a gente nem sabe que ela exista de fato. É baseada justamente nessa forma, nesse nosso ser é que nós devemos agir. Porque a partir do momento em que nós vemos o outro como um indivíduo, como uma pessoa, ou seja, ele tem as características próprias dele, ele é daquela forma e não da forma que eu espero que ele seja, da forma que se determinou que ele faça, que ele haja, que ele costume se portar. É
a forma que ele é, o ser dele, a essência dele. Nós observando e vendo as pessoas dessa forma, com certeza nós não teremos tantas frustrações e criaremos tantas expectativas em cima de algo que eles façam, em cima de alguma situação que nos aconteça, porque nós passamos a enxergar o que é próprio de cada um, a própria essência de cada indivíduo. E com isso, nós temos também uma vida mais leve, mais amorosa, porque nós mudamos o olhar que nós temos em relação ao outro e por isso não temos cobranças, não há cobrança nesse meio, nessa relação, nessa situação que às vezes possa estar ocorrendo, porque você passou a pensar fora do que aquilo que é o padrão, do que aquilo que é costumeiro no nosso meio. Lembrando, claro, gente, que a partir do momento que nós enxergamos o outro, as nossas relações a partir da essência do que é cada pessoa, do que é cada um, nós temos que levar em conta também de que, se por exemplo for uma relação amorosa entre duas pessoas, tem que ver até que ponto a situação que você estabeleceu como boa para ti é digna também, porque a partir do momento que aquilo não é mais digno para você, aí tem que ser repensado, porque com certeza não fará mais parte daquilo que você definiu como é a sua essência, como fazendo parte do seu ser. Levando então sempre em conta essas relações, essas situações, tudo aquilo que continue sendo digno para mim. Sendo digno para mim, eu levo adiante aquela determinada situação, aquele determinado relacionamento com aquela pessoa. Isso não envolve só questões de relacionamentos amorosos, envolve também relacionamentos familiares, com amigos, porque eu penso da seguinte forma, se eu tenho meu pai e minha mãe, eles têm que agir de determinada forma por justamente terem esse papel. Não, eles vão agir da forma que eles são. Não é porque a sociedade determina que eles que eles tenham esse papel, que eles de fato vão cumprir tudo à risca da forma como tem que ser. Isso vai partir daquilo que é a essência de cada um deles. A partir do momento que nós enxergamos isso no outro e em nosso meio, tudo fica mais fácil. As cobranças, elas praticamente desaparecem e as frustrações também, porque nós passamos a ver tudo com os olhos como realmente são e não com os olhos das expectativas, daquilo que a gente espera que seja ou aconteça com aquela determinada pessoa ou com aquela determinada situação. E com tudo isso, eu quero deixar bem claro que viva a sua vida é o que importa, a vida de cada um, porque ela é o maior presente que nós temos, ela é a nossa dádiva e por isso que nós temos que aprender a vivê-la da melhor maneira possível, aproveitá-la da melhor forma possível. Não esperando nada dos outros e nem nada que possa ser retribuído por isso ou por aquilo. Aí, a partir desta visão, tudo fica mais fácil. Portanto, aceite como cada um é, como cada pessoa age, como ela pensa. Isso é individual de cada um. Nós, pensando dessa forma, é como eu já disse, tudo fica mais leve. E é claro, isso facilita também as nossas relações e tudo que possa ocorrer em função disso no nosso meio social. E para encerrar, eu gostaria também de deixar uma frase do Osho em relação a toda essa reflexão que eu tive com vocês hoje, que é a seguinte: uma vez que você abandone as expectativas, você aprende a viver. Então tem muito a ver com tudo isso
que eu acabei de deixar como mensagem, como reflexão para vocês, que a nossa vida tem que ser vivida de uma forma mais leve, sem cobranças, sem expectativas, para que isso não acabe gerando sentimentos negativos, frustrações, coisas que às vezes a gente acaba carregando e que só alimenta aquilo que não é bom em nossa vida, que não contribui para nada. Então, viva o melhor hoje, viva aquilo que você é, seja a sua essência. Afinal, todos nós somos luz.